sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E antes de eu anunciar aqui meu convidado especial de hoje, não esquece de já deixar um like aqui no vídeo e se inscrever para você não perder nenhum episódio. Como eu sempre falo, gente, esse podcast ele transforma a vida de muitas pessoas e eu já tive muitos feedbacks de gente que assiste e realmente consegue colocar em prática os aprendizados ou ouve alguma história ali que talvez está passando por isso no mesmo momento e aí tem algum insight, tem alguma informação ali que realmente muda a vida dela. Então não deixe de se inscrever no nosso canal. E agora vou revelar para vocês quem é o convidado de hoje. Gente, se preparem que coisas inéditas vão acontecer aqui hoje. Se preparem, hein? Ele é hipnoterapeuta, também educador físico e também pós-graduado em neurociências e teólogo. E, gente, se eu for ficar lendo o currículo dele aqui, vai dar meia hora só de currículo. Então, vamos direto ao ponto. Seja muito bem-vindo, Cláudio Martins. Olá, Camila, muito boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho de mim, mais do que do meu currículo com vocês. É isso Falar um pouquinho aí. da trajetória e o que ela tem, o que eu tenho aprendido com ela. Acho que é uma conexão de vidas aqui, acho que essa é a história central, né? Que legal. Primeiramente, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Com certeza, o seu ser é muito mais importante do que o seu currículo, tudo que você já fez. E a gente não combinou nada antes de você sentar aqui hoje. Eu falei para ele que aqui é tudo surpresa, gente. Freestyle. Aqui é tudo assim. Mas isso que é legal. E acho que eu gosto de seguir minha intuição. Eu sei que você também né, desse perfil. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Então, vamos lá, Cláudio. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais a fundo aqui para quem talvez ainda não te conheça. Conta um pouquinho da sua história, né? Eu gostaria de saber também como que você foi parar aí na área de hipnólogo hoje, né? Conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória. Falando um pouquinho da minha história sempre foi conectada com pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, sempre gostei muito de ouvir pessoas. Isso vem desde a minha adolescência. Tanto que na minha primeira formação, que me conectaria mais com pessoas e menos com tecnologia, porque eu também sou um apaixonado por tecnologia, quando eu falei a respeito dela, as pessoas que me conheciam anteriormente falavam assim, você só poderia dar isso, só poderia fazer isso. Então, eu vou dizer aí que de 30 anos atrás para hoje, eu venho me conectando com pessoas. Também sou educador físico, fui proprietário de academia e tem outras pós aí no meio, né, que eu coloquei para poder O gerir que tudo veio isso. primeiro? A educação física ou a parte mais terapêutica? A educação física veio primeiro, Tá. entendeu? Anteriormente ela veio a tecnologia, porque minha primeira formação é Ah, engenharia elétrica e eletrônica, tá mas isso vendo, era gente? mais um O sonho currículo do é meu pai do grande. que meu. Quando eu terminei, falei assim, pai, está aí o seu sonho, agora eu vou Nossa. fazer aquilo, porque realmente alguma coisa em mim sempre me conectou com pessoas. Uhum. Então, me tornava me era cansativo ficar lidando com cálculo muito tempo. E Uhum. hoje eu falei agora que eu sou amante da tecnologia. Eu falo que eu gosto de tecnologia porque a minha cabeça é preguiçosa. E como um bom TDAH também, eu preciso de coisas que facilitem a minha Sim. vida. Então, a educação física veio depois. Depois da educação física, veio um breve namoro com a psicologia, foram 2 anos, mas por uma questão pessoal eu precisei me afastar da faculdade. E aí Uhum. retornei com a teologia, por onde eu venho aí navegando até então, desde a graduação até o doutorado. E nesse meio de caminho, eu tinha medo de agulha. Eita. É verdade. Mas isso em que fase da sua Aí eu vida? já estou em 2018. O medo eu sempre tive, né? Mas em Aham. 2018 eu tinha que resolver esse negócio. E foi numa conversa entre amigos que alguém me falou da hipnose. E eu fui assistir Sim. um vídeo de um filósofo conceituado conversando com um rapaz. E eu Uhum. falei, se esse rapaz está conversando com esse filósofo conceituado, ele tem algo a dizer. E fui assistir e me encantei e paguei esse curso para aprender o que é hipnotizar. Para ver que Uhum. não é nem um bicho de 7 cabeças, que ninguém controla a mente de ninguém, que eu não sou nem a cobra do Mogli, nem o feiticeiro escarlate. E Uhum. dali para cá, de 2018 para cá, eu já fiz mais de 15 formações só em hipnose, fora as Uau. outras. E no meio do caminho, por uma necessidade minha de conhecer as coisas a fundo, eu fui atrás de uma teoria mais robusta. Foi aí que eu fiz a formação em neurociência e comportamento na PUC, que me dá um Uhum. embasamento teórico, científico,
para alicerçar todo o meu trabalho com hipnose. Mas no final, o que eu gosto é de pessoas Mas mesmo. então tudo começou por conta do seu medo de agulha e você foi buscar uma solução para isso. E aí vem sempre aquela questão, né? O seu propósito vem na sua maior dor. Então você começou ali com Exatamente. uma questão que você não estava conseguindo resolver, foi buscar ajuda, foi buscar conhecimento e Exatamente. acabou, né, pegando toda essa informação e ajudando outras pessoas Eu também. costumo dizer, Camila, que só ajuda pessoas a passarem pelo deserto quem por ele já passou. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Tem uma base bíblica muito boa para isso também, né? Que Moisés, antes de conduzir um povo pelo deserto, ele teve que viver 40 anos nele Aham. para entender o deserto. Por mais que possa haver Exatamente. uma questão transcendente nessa relação bíblica, existe também uma questão presente de vida. Então é Uhum. muito difícil você passar algo para as pessoas com autenticidade sem experimentar antes. E a neurociência depois me ajudou a entender isso com mais clareza, Legal. entendeu? E assim, essa questão da hipnose, né? Você mesmo já trouxe aqui que, eu vi algumas coisas, né? E a minha primeira vez que eu ouvi falar, né? E vi algumas imagens sobre hipnose foi na TV. Sim. E aí, aqueles programas de TV que eles chamam a galera, vai lá no Bem palco, né? dormido, bem Aí dormido. faz a pessoa dormir lá, faz a pessoa falar um monte de bobagem. E aí, quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, isso aí é tudo zoeiro, tudo combinado isso aí, né? E não É. levei a sério. Eu só fui realmente levar a sério e entender quando eu conheci profissionais sérios, terapeutas, e eu só comecei a defender, vamos dizer assim, né? Esse tipo de tratamento quando eu vivenciei. Sim. Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você vivenciar e você ver resultados, né? Como que foi pra Então, você isso aí? existe uma questão histórica sobre a hipnose no Brasil, bem Uhum. específica, porque a hipnose ela chega no Brasil junto com os mágicos. Então, eles apresentavam Por isso que a gente magia. acha às vezes que é um show, né? Ah, é um Isso. show Existem só. shows de hipnose Uhum. muito bons também, e eu recomendo vocês a eles se não forem, até dou depois a referência. Mas quando ela chega com os mágicos, ela trouxe essa atmosfera de misticismo. Paralelamente a isso, ainda quando nem era tão divulgado, programas de televisão, aconteceu um veto presidencial a respeito da hipnose que durou 30 anos. Ele caiu no governo do presidente Collor. Então, foram 30 anos até o governo do presidente Collor, foi um veto presidencial e Uhum. não se podia falar sobre hipnose. Não se podia apresentar mais nos palcos, tudo mais. Quando esse veto caiu, ela retorna na televisão e no cinema. Então, por isso que Uhum. nós temos essa referência Sim. de que hipnose é algo místico, de que hipnose é algo até espiritual, eu lido com isso bastante, e de que Uhum. hipnose também é algo de entretenimento. E a parte disso, no restante do mundo, a hipnose foi avançando como ferramenta terapêutica. Isso é importante dizer. A hipnose ela não é um processo terapêutico, ela é uma ferramenta de apoio terapêutico que é multidisciplinar. Então, hoje ela é Uhum. reconhecida por grandes conselhos federais, pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho de Psicologia, pelo Conselho de Fonoaudiologia, pelo Conselho de Fisioterapia, como uma ferramenta de apoio. O Fuentes mesmo, que é o hipnólogo bem dormido, hoje ele trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo, ajudando pacientes que sofreram com amputação de membro e tem aquela sensação de membro fantasma Uhum. para lidar com isso. Eu conheço hipnoterapeutas hoje que trabalham em hospitais oncológicos, lidando com excesso de ansiedade durante uma quimioterapia, durante um tratamento Que de já não é um processo fácil, não é um né? processo fácil. E não só apoio ao paciente, apoio também às famílias de paciente. Legal. Então, hoje, hipnoterapeutas no ambiente médico, eles entram na categoria de paliativistas, Uhum. que é a categoria que hoje trabalha em paralelo com o que antigamente se chamava de capelães. Uhum. Então, é uma categoria multidisciplinar que atende em hospitais, clínicas, etc. Então, a hipnose, nesse âmbito, no Brasil, ela ficou muito atrasada. Entendi. Eu falo que nem o desenho do Pica-Pau ajuda a gente, né? Porque quando você vê o desenho do Pica-Pau, o olho do personagem lá tá rodando e ele tá controlando a mente. Uhum. Mas fora disso, a hipnose ela veio se desenvolvendo de uma forma científica. Existem várias linhas de hipnose, eu acho que isso é bom falar. Existe o pessoal do mesmerismo, existe o pessoal do magnetismo
E existe Mas o conceito por trás é o mesmo. o conceito é o mesmo. Existe Tá. uma certa diferença, tá? Por exemplo, eu tenho pelo menos formação em 3 técnicas diferentes de hipnose. A clássica, que a Uhum. Camila experimentou, tá? A hipnose não verbal, que tem um outro arcabouço teórico por trás, um outro conceito, e a hipnose conversacional, que é muito usada, por exemplo, em processos de venda, de Hum. persuasão e venda. Então, acho que essa terceira aí que você falou é o que eu já ouvi algumas pessoas falarem de um lado que talvez não seja tão positivo. Eu nunca esqueço disso. Eu tava lá em Alphaville almoçando, né, com o pessoal que eu trabalhava naquela época, e sentou um rapaz e começou a falar que ele trabalhava com isso, e ele falou, se eu quiser, eu te conquisto pra você namorar comigo. Se eu quiser, eu faço o cara fechar um contrato comigo. Ele falou, eu faço o que eu quiser hoje, porque eu tenho técnica pra isso. E aí isso me assustou um pouco. Eu falei, caramba, será que isso é verdade? Então, o que você diz pra gente com relação a isso? A pessoa que tá sendo hipnotizada, ela perde o controle? Porque eu tive uma experiência diferente dessa terceira opção que você falou, então eu não sei como que seria isso, né? Então fala um pouquinho Essa pra é gente uma sobre isso. pergunta bem pertinente. É pra quebrar Em paradigmas aqui, primeiro né? lugar, ninguém é hipnotizado caso não queira. Uhum, Ninguém, não existe. Eu falo que nós somos um GPS. E, bem dizer, um processo de hipnose é um processo de auto-hipnose. Então, eu vou contar-lhe uma história, uma teoria básica, uma definição básica de hipnose. Hipnose é comunicação. Então, eu me uhum, comunico com você, você precisa aceitar e acolher essa comunicação para que você conte essa história para ti mesma, a ponto de acessar áreas da sua mente que conscientemente você sabe que existem, mas não uhum, acessa. Quando eu uhum, acesso essas áreas através da técnica da hipnose, eu consigo dar a ela um outro valor, um outro sentido. E esse valor passa a ser verdade. É por isso que às vezes a gente vê nós vemos pessoas comendo cebola e sentindo sabor de chocolate. É por isso que pessoas emagrecem com hipnose. Então ninguém controla ninguém. Esse rapaz, por exemplo, existe técnica para tudo isso. Existe uma linha da hipnose chamada PUA, que é realmente só para conquistar pessoas. Mas por que essas pessoas são conquistáveis? Por exemplo, você chega numa balada, a pessoa tem uma expectativa de encontrar alguém. hum, Para que a hipnose funcione, necessário é a expectativa. Então, essa uhum, expectativa já potencializa a presença da pessoa. Se ela usar, acho que uma palavra comum aqui, um rapport adequado, você já potencializa essa expectativa, sim, então a pessoa vai se abrindo para a comunicação daquele interlocutor. E com isso é possível, entendi. através da hipnose conversacional, você mudar, persuadir aquela pessoa. Mas se naquele dia a pessoa não quer nada com ninguém, ela não vai ser hipnotizada. Uhum, E o mesmo acontece em ambiente comercial. Eu vou comprar uma geladeira. Já existe uma expectativa em adquirir uma geladeira. Pega um sim. cara carismático, uma vendedora carismática, Ou seja, não é só a hipnose em si, né? é um São pool de várias coisas. técnicas ali que você está usando Existe uma simultaneamente. ambiência em torno disso. Quando as Que pessoas vão legal. comigo para a clínica, fora menores de idade que eu peço presença dos responsáveis, sou eu e a pessoa. Precisa se criar uma ambiência. Então, a gente Uhum, procura ter uma ambiência e cada pessoa que é atendida por mim na clínica, ela reage de uma forma diferente. Eu posso ter 2 pessoas na clínica aplicando exatamente a mesma técnica e as 2 pessoas terem percepções aprofundadas totalmente distintas. A gente falava agora há pouco de show de hipnose. A primeira parte de qualquer show de hipnose, estejam 10, 100, 200 pessoas, é entender quem está mais suscetível naquele dia. Todo mundo é hipnotizável. Mas tem uhum, dia que você não está afim, tem dia que você está afim, tem dia que você quer ver acontecer com você, uhum. entende? Mas todas reagem de alguma forma e aquilo que elas não querem, ela fala assim, eu não estou afim, não quero, não vou sair. Se você me permite, eu vou falar de um caso familiar. Eu fui Claro. hipnotizar a minha cunhada. É. E a gente começou a brincar lá, reunião de família, sempre me param para hipnotizar, né? Festa, eu quero ficar escondidinho no canto É. ali. Você virou a atração da Vira festa. atração. Vou começar a cobrar por show de hipnose de família. Aí Boa. eu tava lá junto, os meus sobrinhos que queriam, né? E ela ficou do lado, falei, eles eram muito pequenininhos na época, falei, vou fazer com a sua mãe. Ela topou.
Então ela comeu o bolo de chocolate, sentiu um gosto de cenoura. Aí eu fui fazendo uma série, esquece o nome, esquece o número. Eu bato palma da coceira no nariz, aquelas brincadeiras mais comuns. E ela é torcedora do São Paulo fanática, fanática. Aí eu falei assim, bom, agora, toda vez que eu, sei lá, estalar os dedos, você vai levantar os braços e gritar, vai Corinthians. Ela abriu o olho e falou assim, eu faço tudo, menos isso. Aí eu falei, tá vendo como é que você tá no controle da sessão? Então ninguém perde o controle realmente durante uma sessão de hipnose. Eu preciso Entendi. querer estar presente. Que legal, uau! Vou te dar o primeiro uau aqui hoje, que você já arrasou aqui Ai, ganhei um uau, gente. Ai, que na legal. descrição e definição aí da hipnose e também explicar essas questões, né? Porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida mesmo, é Tem. importante a gente falar aqui. E você falou sobre a questão, né, da pessoa comer uma coisa achando que é outra, e isso também facilitar ali o processo de emagrecimento. Aí eu tava pensando aqui, como você foi educador físico, você tem hoje algum programa, ou você trabalha especificamente nessa linha aí de emagrecimento? O que que você faz hoje? A hipnose realmente tem ajudado as pessoas E nesse muito, momento? e muito. É? Hoje eu trabalho dentro de um instituto de estética. Eu trabalho num ambiente médico, o que para mim traz respaldo e respeito. Nesse ambiente médico, ele trata de tudo a respeito de estética, desde cirurgia plástica até a aplicação dessas coisas de estética Uhum. que eu não apliquei em mim Inclusive, ainda. inclusive eu já fui lá, já passei com a Vânia, já passei com você. Gente, lugar maravilhoso. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem também. Legal, eu acho que é legal. E aí o que que acontece? Dentro desse ambiente aparecem pessoas, por exemplo, que vão fazer uma cirurgia plástica, só Uhum, que tem dificuldade de fazer aquela dieta que é pré-cirúrgica, tá. porque tem compulsão alimentar. O que é a compulsão alimentar? É quando eu tenho uma relação afetiva com o alimento a ponto dele me sequestrar emocionalmente para elevar o meu nível de dopamina e de prazer e alívio. Então eu passo um Uhum. dia estressante. Aí eu tenho que comer um chocolate. Você não precisa comer chocolate. Não tem que nada, né? Não, você não tem que nada. Só que as pessoas conscientemente, porque o subconsciente, ele, por assim dizer, ele influencia na maior parte do nosso comportamento. Então, Uhum. eu falo às vezes para as pessoas, conscientemente, você não tem um problema. Você sabe o que você quer. Eu não quero comer mais chocolate. Uhum. Mas é o seu subconsciente que está Que é o controlando. que domina ali as nossas É o que decisões, domina. né? Por que aquele chocolate domina? Porque tem um valor afetivo muito grande. Quando elas vão comigo numa sessão de hipnose, o meu propósito não é fazer assim, agora você come o chocolate e vai sentir gosto de cebola. Isso é terrível. Porque Aí, como a mente. aí você judia da pessoa, né? Sacanagem. E não é só isso. Esse é o grande risco. Por exemplo, para usar a hipnose com tratamento de vício, existe uma produção de dopamina em função daquele determinado alimento. Uhum. Se a gente cria uma percepção avessa, o cérebro continua reclamando aquela substância que dá prazer, ele vai para Ele outro vai vício. procurar outro vício, Então, exatamente. o que eu faço no ambiente é dessensibilizar. Eu sei que tem o chocolate e agora eu tenho o poder de escolher comer ou não. Uhum. Há uma sessão de emagrecimento que eu falo que a menininha. Às vezes a pessoa chega lá, eu quero fazer isso. Eu falei, mas como você sabe que quer fazer isso? Não, porque me disseram que é bom. A gente chama de balão gástrico hipnótico. A sensação é que você está numa sala de cirurgia, colocando um balão de borracha dentro do seu estômago, e não está colocando nada, é tudo hipnótico. Você infla esse balão e as pessoas sentem o balão inflar. Você dá até o controle para a pessoa inflar mais ou inflar menos. Ela fica com esses gatilhos ou com essas Uhum. âncoras, né, para ficar mais fácil o entendimento. E ela come menos, É porque uma bariátrica invisível é ali, né? invisível e as pessoas aceitam. Então, Gente, que desde quantidade de incrível! Vamos alimentação, agendar amanhã já. vamos, motivação para fazer atividade física. Às vezes a pessoa não tem motivação, não encontra. Então a hipnose vai pegar um ambiente, uma sensação, uma prática onde ela encontra prazer e ela cola. A ideia é assim, cola essa sensação dessa prática no que você precisa fazer. Então você começa a fazer com prazer atividade física. Eu tenho uma paciente que foi bem isso mesmo. Aí eu detesto musculação, mas eu amo dança. Então vamos pegar a sensação da dança e colocar na musculação. Hoje ela não sai da musculação mais. Então, a Caramba, que hipnose é uma legal. ferramenta de apoio. Como educador físico, você tem consciência da prática de atividade física, eu tenho consciência, eu fiz também algumas formações paralelas na educação física, nutrição, tal. Então, eu tenho consciência, uma consciência maior a respeito disso. Isso é usado pelo Instituto
quando eles me procuram. Isso é usado pelos meus pacientes quando querem usar a hipnose para essa área também. Que legal. É uma das áreas mais procuradas, viu, Camila? E eu fiquei imaginando agora, realmente, né? Porque ninguém quer ir pra faca, ninguém quer também, né, continuar vivendo, sofrendo com isso. E tem muitas pessoas que estão precisando de ajuda, não sabem, porque realmente o emocional é tão forte que elas não Sim. conseguem sair sozinhas. Né? Então vão buscar ajuda de outras pessoas. É. Então, fica a dica aí, hein, gente? Se você tá passando por esse processo, precisa, né, melhorar a sua saúde, não só por questão de emagrecimento, mas precisa melhorar a sua saúde, e você sabe que você tem um vício, pode ser qualquer tipo de vício, pode ser álcool, pode ser doce, pode ser qualquer coisa. A hipnose, ela pode te ajudar nisso também. Que bacana, Cláudio. Nossa, fiquei agora curiosa com esse negócio da bariátrica. Da bariátrica. Tá convidada para a sessão de Eu bariátrica. achei interessante. Você nem precisa comer menos, você é super sabe o que é? condicionado. Sabe o que eu acho engraçado? Engraçado não, né? Triste, lamentável, na verdade. Mas meu marido assiste comigo, a gente às vezes dá até risada de umas situações de tão repetitivas que a gente vê. Eu gosto de assistir muito Discovery Channel, esses canais Home and Health e tal, e ficar vendo coisas científicas, né? Alguns programas também que falam sobre saúde, né? Sobre algumas mudanças radicais, pronto-socorro. Assisto todos esses programas, adoro. E aí, eu assisto um que se chama Quilos Mortais. Conheço. E aí, todas as vezes que a gente, né, escuta a história da pessoa que chegou nesse nível de obesidade, todas elas viveram traumas. Com certeza. Então, assim, ninguém engorda, ninguém fica doente à toa. Sempre tem lá uma raiz que afetou o seu emocional de alguma forma. A minha máxima no ambiente da hipnose terapêutica ou da hipnoterapia é assim: a mudança começa pela mente. Essa é a minha frase de efeito, a mudança. Tá, quando eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer uma atividade física, ou até num treinamento qualquer. Vamos supor, poxa, eu quero fazer um treinamento, você mexe muito com o ambiente empresarial para poder aumentar aqui o rendimento da minha empresa. Vamos falar nisso, aumentar. Existe um conceito na neurociência chamado de viés cognitivo. O que é o viés cognitivo? Conforme a sua história vai sendo construída com os traumas ou até com as coisas boas, a sua mente funciona como uma base de dados. Então, eu tenho receptores no meu corpo. Os olhos, o nariz, as mãos, aquilo que a gente aprende no 2º grau. Quando eu passo num ambiente e meus olhos detectam informações que para o meu cérebro são similares àquela que eu vivenciei, ele vai trazer a resposta, entre muitas aspas, o que eu vou falar agora, automática para uma situação homônima ou paralela. Entendi. Então, eu vou reagir comportamentalmente com base naquilo que eu tenho registrado na minha mente e de forma também bem generalista, até simplista, no que a gente chama de subconsciente. Então, eu reajo assim. Tem um livro de Antônio Damasio chamado O Erro de Descartes, um livro que eu recomendo para todo mundo que esteja nos assistindo, que ele prova que não existe decisão racional. Existe decisão consciente ou inconsciente, que é a mesma coisa que o Daniel Kahneman escreve no livro Rápido ou Devagar, em decisões rápidas do sistema 1 ou do sistema 2. As decisões rápidas do Daniel Kahneman ou as decisões conscientes, elas são, aí vem o termo da neurociência, elas são enviesadas, se chama de viés cognitivo. E olha só que engraçado, eu trouxe até esse livro aqui, Previsivelmente Racional. Gente, esse livro aqui, eu li ele quando eu estava fazendo o MBA e eu li por conta de marketing mesmo, né? Como que a gente entra na cabeça da pessoa com gatilhos mentais? E esse livro, ele fala muito sobre isso, ó, como que as situações do dia a dia influenciam as nossas decisões. Por que previsivelmente irracional? Então, assim, o irracional que significa que você está agindo inconsciente, mas é previsível o que a gente vai fazer, né? A lógica cartesiana, descartiana, ela caiu com essas pesquisas da neurociência. Eu digo assim, que a neurociência ela veio para dar nome a coisas que nós só tínhamos em conceito. É uma ciência nova ainda, é uma ciência que ainda tem muito a evoluir, e a gente nem sabe onde vai parar com essa coisa de chip quântico agora, né? Ai, nem fala. Esse é um outro assunto, um outro podcast. Então, o que acontece? Ela começou a nominalizar. Eu tenho uma pesquisa que eu tive acesso, que, por exemplo, existe uma palavra em alemão, eu não sei alemão, não vou saber repetir essa palavra, que comprovou que a mesma área do cérebro que é usada para querer mal aos outros
ela é usada quando eu dou grandes quantias. Eu faço doação de grandes quantias. E aí? Como é que você explica um negócio desse? Eu estou dando para me dar prazer? Uhum. Eu faço mal para me dar prazer? Nossa, Entendeu? Então a neurociência ela começou a levantar questionamentos que a gente não levantava. E quando eu sim. vou para o ambiente da hipnose, ela não é a ferramenta. Eu sempre digo, hipnose não é o santo graal. Eu digo sempre que terapia não ajuda ninguém. Terapia não salva ninguém. Quem se salvam são as pessoas, quem se ajudam são as pessoas. Quando elas acolhem uma ferramenta terapêutica que faça A pessoa tem que sentido estar para ela. aberta para transformação E tem também, que né? ter conexão com a ferramenta também. Sim. Assim, poxa, eu tenho vários amigos terapeutas, você conhece muitos deles. Eu recomendo, eu falo, ó, aqui não vai rolar. Vai para não Uhum. sei quem, vai para não sei quem, vai para não sei quem. A gente tem Legal. lá a Isis, que a gente conhece, né? Adoro A ela. Isis é Ela já fantástica. me hipnotizou também. Então, eu mandei minha esposa para ela, Uhum. porque assim, eu confio no trabalho dela também. Falei, Sim. ó, resolve isso. E às vezes tem pessoas, eu atendo, meu público, a maior parte é feminino, mas às vezes vem alguém do público feminino, você é homem, tem umas coisas que eu não quero falar, você, beleza, vai para Isis. Eu faço Uhum. assim. Porque se não houver essa conexão entre paciente e hipnoterapeuta, não vai rolar, não tem Uhum. mágica, então não é o santo grau. Mas não é hipnose, sei lá, constelação familiar, então vai para lá. Então a ferramenta boa é aquela que funciona quando a pessoa acolhe o processo terapêutico que faz sentido para ela. Com certeza. Uau, mais um uau para você. Olha, Sensacional. tô É isso ganhando aí. UAU aqui, gente. Olha que legal. E você trouxe um tema importante agora aqui, Cláudio, né? Que você falou que a maior parte do seu público é feminino. Uhum, E eu vejo isso não só com você, mas com a maioria dos terapeutas que eu conheço, sejam homens ou sejam mulheres, uhum, o público deles geralmente é mais uhum, feminino. uhum, E eu percebo que as mulheres, elas acabam se entregando mais, né? E se permitindo mais viver esses processos terapêuticos, começar essa busca por um autoconhecimento. E, naturalmente, a cura vem em seguida, né? E elas começam a evoluir, né? Tanto mentalmente, quanto emocionalmente, espiritualmente. E eu não vejo essa mesma evolução dos homens, né? E assim, você como homem, o que que você diz respeito com relação a isso? O que que você acha que está acontecendo aí? Porque não é possível, gente. Sabe? Por que só as mulheres Você querem crescer? quer Será que fazer. tem alguma barreira aí que os homens se sentem inferiores, talvez, de, Você está querendo fazer eu tá delegar contra tudo, mim mesmo tá agora, né? tudo Então bem vamos aqui lá. comigo, eu não tenho nada para resolver. Eu não sei o que acontece. Então, traz aí sua visão como Eu homem tenho. agora. Voltando lá para a história bíblica, né? Eu falo que Deus criou a mulher porque o homem não tinha competência de cuidar daquilo que Deus deu a ele. Aí, tá vendo? Tanto que quando eu dou palestra, eu falo assim: ouçam as suas esposas, porque Deus é tão sábio que ele chegou à conclusão que os homens não têm competência de lidar com aquilo que ele dá. Funciona assim, é uma questão cultural, tá bom? Eu Uhum, acho que a minha geração, as mais novas, eu não vejo tanto isso. Ela foi criada, os homens foram criados para negarem as suas emoções, mas, uhum, e eu vejo isso também em mulheres com muita frequência. Tipo, engole o choro, o homem não chora, uhum. o homem não pode sentir, então o homem tem que ser o provedor o tempo todo da família, então o homem vai se escondendo, ele é como camadas de uma cebola. Então, o universo masculino, as gerações mais antigas, vamos falar aí de baby boomers, geração X, um pouquinho da geração Y também, a Z e a Alpha já não é muito assim, não. Eles são treinados, e a mente é treinável, para não se abrirem. E eles vão sofrendo mais. Eu lembro um amigo, minha avó, minha saudosa avó Celina, falando assim: homem morre cedo. E homem morre E é cedo. verdade. Ele morre cedo justamente por causa disso. Ele engole tanto as emoções, e você pode reparar. Vamos tirar um pouquinho do ambiente, do melhor ambiente terapêutico, as amigas, né? Esse é um Hum. ambiente terapêutico excelente. Mulher se reúne, ela vai ficando idosa, mesmo que ela fique idosa, ela se reúne, vai para o encontro das amigas, vai tomar chá na esquina. O homem, em geral, ele detém o poder do controle remoto, isso era o que usava antigamente, hoje é do Netflix, né? E ele vai Uhum. se fechando, sentado num sofá. O sofá parece a casa do caramujo.
E o short dele tá tão surrado que já tem um furado embaixo. Você sabe que esses dias eu escutei da minha tia, gente, eu dei tanta risada. A minha tia falou assim pra mim: Camila, eu não sei mais o que eu faço com o seu tio. Eu já nem sei mais quando ele tá ali, quando ele não tá, porque ele já virou uma mistura com o sofá. É bem isso, o homem faz isso, Quando né? ela falou isso, eu falei, gente, pior que eu entendo. E isso não quer dizer que há questões internas que ele tem que lidar. Quer ver um problema para gerações anteriores? É a virilidade. Ele vai perdendo a virilidade, ele vai entrando em crise. Ele deixa de trabalhar. Tem um filme com o Jack Nicholson, muito bom, que ele passa a vida inteira trabalhando. Eu vou lembrar o nome, pode procurar. Filme com o Jack Nicholson trabalhando aqui no... E, de repente, ele é aposentado. Ele não sabe o que fazer da vida. Ele se aposenta bem, com dinheiro, com uma bela aposentadoria, e não sabe o que fazer da vida. Já tinha perdido família, os filhos tinham ido para longe, e ele sentado no sofá. Um dia chega uma carta aí dessas entidades que pedem dinheiro para contribuição em países menos favorecidos, e ele dá uma doação, não estou fazendo nada, vou dar uma doação. E o filme vai desenrolando, chega no final, vem a cartinha, a resposta da criança. Aquele homem debulhava de tanto chorar. Eu acho que esse filme com o Nicholson é uma representação clara do universo masculino. Eu não sei lidar com as minhas emoções. E quando eu pego homens na clínica, eu transpiro, viu? Eu vou falar a verdade. Porque é difícil para eles se abrirem. Transpiram. Aí eles querem entender. Eu falo, não entenda, fica na boa, que vai vivenciando a ferramenta. Não, mas vamos com calma. E eu tenho tido resultados, sim, mas é mais transpiração, entende? Muito mais. E assim, por que isso me chama a atenção, né? Porque, querendo ou não, quando a gente vai se curando, vai buscando esse autoconhecimento, a gente começa a se libertar de muitas coisas, né? A gente começa a viver uma vida com propósito, uma vida em que a gente realmente consegue buscar o auto-amor, né? E aí, o que eu tô enxergando muito recentemente? Divórcios. Demais. Divórcios. Por quê? Porque a mulher, ela entendeu que ela não precisa mais passar por situações ou estar num ambiente que ela não se sente agradável, ou ela não se sente merecedor, né? Ou ela sente que ela não precisa mais estar num ambiente que faz mal para ela. Vamos supor assim, tá? E aí, o que acontece? Eu tô vendo muita falta de comunicação entre os casais. Não estão conseguindo se comunicar e aí chega num nível que um não tolera mais o outro, não se aguentam mais, né? E eu sei que você, né, é de igreja, a gente daqui a pouco vai falar um pouco também por que você foi parar aí na teologia, mas você, assim, né, como homem, como terapeuta e como uma pessoa de Deus, o que você enxerga hoje e o que você pode passar de mensagem para essas famílias hoje? Essa resposta é longa, acho que precisaria de um outro podcast. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Isso é bem cultural também. Eu acho que o que nós herdamos da era moderna para a era pós-moderna, para a era fluida, como diz Bauman, foi a desestruturação de grandes instituições, entidades e com isso seus conceitos culturais também. Não estou defendendo-as. Elas têm também um lado que não é tão legal. Mas quando você deixa os conceitos se tornarem fluidos, você se torna o átomo de uma sociedade que mal ou bem vive comunitariamente, e aí a neurociência comprova também, sem precisar falar de religião por enquanto, que nós temos uma parte do cérebro que é social, precisa estar com o outro. Quando você atomiza o ser humano, e ele começa a achar que ele é autor da sua própria autocriação, da sua autoprodução, você sempre coloca o outro num lugar à parte. E isso começa nos ambientes mais íntimos. Eu falo que intimidade é uma porcaria, né? Quando você está namorando, você coloca o perfume, a roupa, a melhor roupa, depois você vai deixando até de dar bom dia, né? A pessoa acorda e deita comentando Netflix, e hoje pior ainda, né? Celular estraga prazeres nesse momento, quando ele não é bem administrado. Então, eu acho que o grande distanciamento dos casais de forma sistêmica, essa perda de conceitos e valores comunitários em prol do individualismo, do consumismo e também do pluralismo da sociedade pós-moderna. Você resumiu bem aqui, né? Você falou simplesmente as palavras ali. Essa é uma parte. O outro lado, existe uma questão também cultural, que é de criação, né?
Sim. como as pessoas foram ensinadas para serem homens e como as pessoas foram ensinadas para serem mulheres. E, óbvio, isso não iria dar certo, biblicamente não iria dar certo, essa não é a visão bíblica do casal. Essa polarização ideológica e até política, a Bíblia vê o casal de maneira sistêmica, cumprindo uma missão que não é individual e nem é do casal, uma missão que é do Criador. Uhum. Mas nessa individualização dos papéis, os homens não são abertos a emoções. E outra, me perdoe sem ser aqui nem pejorativo e nem minimalista, não ensinou-se a ensinar as mulheres a aprenderem quais são seus reais prazeres. Uhum. Entendeu? Então o casal explora muito pouco isso, porque ele fica dentro de um arcabouço cultural em que eu tenho que cumprir um papel que me colocaram. Uhum. E eu creio que quando duas pessoas se casam, elas primeiro têm que olhar para a mesma direção. Não tem sentido. O casamento não funciona se não olhar para a mesma direção. Elas podem Sim. ser distintas, elas podem ter cada uma delas os seus Isso sonhos. pode ser simples, né? Um bate-papo ali, o que você quer, onde você quer chegar, né? O Rubem Alves, ele cita, se eu não me engano, Nietzsche, falando para um casal que estava prestes a se casar, né? Aí diz que o celebrante perguntou assim, viu, a pessoa que está ao seu lado é uma pessoa que você conversaria prazerosamente o resto da vida? Aí, porque se não for essa pessoa, não casa. Uhum. Porque tudo vai embora. A única coisa que fica no final da vida são os prazeres de uma boa conversa. Hoje eu colocaria mais algumas coisas, tá? Com um pouco mais de conhecimento atualizada para o modelo, para a versão atual. Mas é basicamente isso. Sim. Entendeu? Então precisa haver diálogo. Casamento, relacionamento, não precisa casamento, juntou, tico-tico no fubá, whatever. É acordo o tempo todo. E os acordos, eles mudam com as versões de cada indivíduo, as versões. Poxa, a gente estava planejando, sei lá, morar em Miami. Mas não deu certo. A gente vai morar lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então a gente tem que refazer os acordos. Esse tempo da minha vida eu não vou trabalhar, eu vou trabalhar. Eu ganho mais, eu ganho menos. Existe um adultério financeiro muito grande também, não é só adultério físico, né? Existe um adultério financeiro. A negação do prazer, do entendimento do prazer do outro, e de uma maneira bem simples. Eu posso citar, quem não leu ainda o livro As 5 Linguagens do Amor, esse livro é fantástico. Eu não entendo a forma do outro se sentir amado, então eu amo o outro de acordo com a forma que eu me sinto amado, e o prazer é a mesma coisa. Eu acho que o outro gosta de sentir prazer como eu sinto prazer também. E aí vem até uma se conhecerem mais mesmo, né? Uma institucionalização, inclusive religiosa, que é perniciosa para isso, entendeu? Quando eu falo de religiosidade, de uma forma bem, bem abrangente, tá? Eu preciso entender o casamento como um sistema que os dois precisam funcionar dentro do ecossistema desse sistema, inclusive os filhos posteriormente e a relação do casal com os filhos posteriormente. Uau! Aí você brilhou demais, hein? Essas cartinhas aqui estão ficando legais. Foi muito bom tudo que você pontuou aqui. Aí foi bem assim, sabe? Não, e lógico, né? Aqui a gente acaba não tendo muito tempo, mas, gente, o Cláudio é aquela pessoa que vocês têm que convidar para um café e marcar, 4 horas pelo menos esse café aí pra vocês baterem um papo. Com hipnose. Que vale a pena, né? O Cláudio me convidou para fazer encontros bíblicos de casais e eu falei, nossa, vai ser uma honra, né? Porque a gente sabe que toda vez que eu sento com ele, a gente aprende muito. Então, parabéns aí pela explicação. E assim, eu tenho uma percepção também, não sei se você tem a mesma percepção ou se eu posso estar muito enganada, mas que a sociedade influencia muito hoje também na tomada de decisão, porque não é que agora tá acontecendo as traições, ou enfim, né, as pessoas começaram a ficar... Não é isso, isso sempre existiu, né? Assim como as doenças que hoje estão se falando muito, sempre existiram. O que muda é que agora a gente tem mídia, a gente tem mais comunicação, é tudo mais acessível, né? E as pessoas estão se expondo mais e automaticamente, se eu vejo que tá todo mundo falando disso, eu também quero falar disso. Então a gente acaba seguindo o efeito manada, sabe? Se der um hype aí, eu quero ir junto. Tipo assim, segue o efeito manada. E o que eu tenho percebido, né, da nossa ambiência atual? Que a perversidade, ela tá cada vez mais descancarada. Nunca existiu? Óbvio que existiu. Você vê as músicas que eu cantava com 6 anos lá, El Chan, era perverso também. Sim. Só que não era tão escancarado, não explícito. Escancarada e pública, né? E pública. E assim, as pessoas já estão normalizando algumas coisas que
eu sou uma pessoa mais, assim, conservadora, então, pra mim, isso não é normal, mas pra muita gente já está se normalizando. Então, o que acontece? Quando a gente normaliza coisas, né, que não tá ali, talvez, dentro das diretrizes da Bíblia, por exemplo, as pessoas começam a entrar na onda, no efeito manada, né, que é isso que eu tô querendo dizer aqui. Então, o que que eu percebo? Muitas influências ruins estão, sim, decidindo, interferindo nas decisões ali da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa eclética. Você vai me ouvir, vai me ver ouvindo diversos tipos de música. Somos. Eu gosto de mesmo. Você até falou que você estava cantando, né, antes de vir Tava. aqui. Samba. Então, eu gosto de Jorge samba, Aragão. eu gosto de pagode, eu gosto de tudo que você imaginar, eu gosto. E aí, às vezes, eu presto atenção na letra das músicas, e como eu acredito muito na lei da atração, eu tenho começado a prestar atenção cada vez mais, e eu tô realmente decidindo tirar algumas coisas da minha playlist. Perfeito. Por mais que a música seja divertida, tá na moda, eu falo, putz, não faz mais sentido pra mim a letra dessa música. E as pessoas, às vezes, cantam e nem percebem. Por que eu tô falando isso? Eu tava ouvindo outro dia uma playlist sertaneja. Eu, Camila, sempre gostei de Chitãozinho e Chororó. Sempre, né? Sim. E também, quando eu conheci o Lucas, meu marido, Jorge Mateus. E os dois que eu sempre mais ouvi, sempre falam de amor né, coisas assim, bonitas, as letras das músicas são bonitas. E aí, recentemente, eu me peguei ouvindo músicas que só incentivam a traição, que só falam de sofrimento. Eu falei, caramba, meu, isso será, assim, agora pensando como um terapeuta, influencia ou não influencia nas nossas decisões? Opa! Uau. Saiu um estudo recentemente chamado. Uma doença do cérebro chamada brain rot. Não sei se você ouviu falar da brain rot. Não. A brain rot, em tese, sendo também bem rápido, é uma doença assim: você começa a ver e ouvir tanta coisa ruim que o efeito é como se o cérebro estivesse apodrecendo. Nossa. É uma doença que fala de apodrecimento do cérebro. A neurociência vai falar a PNL também, que é uma outra formação minha, vai falar de reframing. O que é o reframing? É a forma que você enquadra seus pensamentos. Eu sou totalmente contra o positivismo tóxico. Uhum. Eu acho que a nossa sociedade, ela ignora o valor e o papel do sofrimento e da dor, que é fundamental para a nossa vida. Mas existe a possibilidade de você preparar a sua mente para que ela lide com informações boas do dia. A nossa mente, por natureza, ela tende a procurar o perigo. Nós somos preparados para o perigo. Uhum. Então, tudo que é ruim, eu bato o dedinho no canto da mesa, o corpo todo tá ruim. A gente é meio assim, né? Tem uma generalização do nosso estado mental. Mas o que acaba acontecendo é que quando eu acordo de manhã, eu faço isso. Eu faço minhas orações, eu faço a minha meditação, que é diferente orar, meditar, né? Eu faço minha leitura bíblica e depois eu vou enquadrar, por isso chama reframe. Eu vou pensar no meu dia, hoje eu tenho que fazer isso, pô, legal, legal, mas vou olhando esse caráter legal do dia, positivo. Quando eu chego à noite, eu faço um outro reframe, eu chamo de reframe de gratidão. Poxa, ainda faço às vezes misturar do coração. Poxa, obrigado, Senhor. Isso não deu daquele jeito que eu queria, mas existe isso aqui que eu aprendi também. A Carol Dweck tem um livro chamado Mindset, que é muito bom. É você mudar o seu mindset fixo para um mindset que está em movimento, dentro de um contexto de coisas legais. Porque Sim. a minha mente vai procurar o perigo, ela vai desenvolver. O Augusto Cury fala de janelas killer, né? Você vai entrando dentro dessas janelas killer e você vai afundando, afundando, afundando. E hoje existe uma confusão também, se você me permite, Camila. A gente trata tudo como depressão. Às vezes não é depressão, é estado melancólico. E a mente, na minha percepção, ela é treinável. Eu consigo, mesmo que eu tenha uma influência farmacológica, mesmo que eu tenha uma influência de deficiência fisiológica que me leva a uma falta de serotonina, uma falta de GABA, essas coisas todas, eu consigo mitigar ou minimizar esses efeitos com uma mente preparada, volto a dizer, não para um positivismo tóxico, mas para que você consiga lidar com as nuances altos, eu digo assim, com os fios coloridos e os fios escuros da caminhada da vida. Então é possível sim você trazer uma percepção diferente para uma vida ruim. Uau, mais um uau para você, ó, vai colecionar uau aqui hoje. Colecionando uau. Obrigado. Que incrível. E aproveitando, né, que a gente estava falando também sobre essa questão, você acabou de falar que é diferente orar e meditar, você me trouxe agora um ponto aqui um ponto de interrogação, né, porque
antes de eu começar a entrar nesse universo mais quântico, vamos dizer assim, Boa. eu fazia minhas orações, né? E depois eu comecei a fazer minhas orações dentro das minhas meditações, na minha percepção, tá? Tá. Mas assim, antes da gente falar um pouco sobre isso, o que levou você a estudar teologia? Agora eu fiquei bem A curiosa. resposta é bem simples, eu não sei se vai ser compreensível para todo mundo. Consciência de chamado. Você sentiu que você tinha que Eu estudar? senti que eu fui chamado para falar do Uhum. Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tá, agora isso aí faz assim também. Talvez outro podcast para eu explicar quem eu sou E quando nesse você contexto. começou a estudar isso, te surpreendeu ou foi exatamente o que você achava que ia encontrar lá? Também é uma pergunta complexa de resposta. Assim, eu fui Tô te surpreendido colocando aqui diante na do situação. Evangelho, mas é simples, não tem problema com isso. Diante do Evangelho eu fui surpreendido, É. entendeu? Quando você fala de Evangelho, você fala daquilo que está escrito na Bíblia. Eu não consigo olhar para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e entendê-la como uma metanarrativa. O que eu chamo de metanarrativa? É a história da criação e cósmica do Uhum. universo que contém uma unidade a partir da existência de um Deus, uma humanidade, perdão, a partir da existência de um Deus criador. Então, Uhum. nós estamos dentro de histórias. As histórias hoje ficaram famosas quando começaram a vendê-las comercialmente como storytelling, né? E assim, as histórias, elas influenciam a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, a maneira que a gente interpreta a realidade. Para mim, que trata a Bíblia como regra de fé e de prática, e de forma nenhuma eu vou me tornar uma pessoa perfeita diante da Bíblia, vou me tornar uma pessoa submissa ao senhorio de um Deus, a Bíblia é que está contando a narrativa cósmica de todo o cosmos que Uhum. tem uma humanidade. Porque não é por mim, é por um cosmos. Então ela fala, você falou agora há pouco, hoje as coisas estão mais libertinosas. Estão, não, e não é novo, também não. Uhum. Porque, biblicamente, se eu for no capítulo 3 de Gênesis, o ser humano fez uma escolha. A gente também simplifica a palavra pecado. Eu nem uso muito essa palavra. Não sei se você já reparou nos meus estudos, eu falo de queda ou Uhum. ruptura. Porque a Bíblia, ela preconiza que a humanidade foi criada por um Deus criador, e essa humanidade, ela cresceria e se multiplicaria. Nós não viveríamos em selva, nós desenvolveríamos cidades, ciência, tecnologia do mesmo jeito, só que sob os valores desse Deus criador. A serpente, que prefigura a figura do mal, o ser do mal, que Satanás é uma interpretação ali, ela faz uma proposta para a humanidade. Se vocês conhecerem a maldade, vocês serão como Deus. Ou seja, ela propõe de submissão à autonomia. Vocês são seres autônomos, cada um capaz de tocar a vida do jeito que você quer. A humanidade topa isso. Nem vou entrar se Adão e Eva, não quero falar disso. Quero que a gente olhe de forma sistêmica para fazer sentido. Tá. A partir de então, esse mal passa a fazer parte do nosso DNA. Então, você vai olhar nos capítulos seguintes de Gênesis a criação das fundições, a criação das cidades, de todas as estruturas de polis, só que eu consigo agora decidir se eu vou usar isso para o bem ou para o mal. E a minha tendência é sempre usar para o mal. Porque a Nossa. Bíblia é clara, meu coração, ele tende. Então, usar o mal não é simplesmente dar um tiro. Uhum. Usar do mal pode ser mentir, pode ser adulterar. Uhum. E ela vem construindo toda essa narrativa até o Novo Testamento, dizendo: nós não somos capazes de resolver essa questão epistemológica, Uhum. nem com toda a ciência. Nós criaremos ciência, sim, do mesmo jeito, porque Deus cria a matéria, mas ele coloca a humanidade, está logo no segundo capítulo de Gênesis, dê nome às coisas. Então, a criação ativa vem da parte de Deus. Todo o nosso ato criativo, pela ciência mais avançada do mundo, é sempre reativo a algo que Deus já fez antes. Uhum. Lavoisier já dizia: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Sim. e Deus nos deu esse privilégio de ter atributos através do cérebro, que para mim é o órgão mais incrível que Deus criou, de podermos interpretarmos a criação e nominalizar elas. Só que o pecado, a ruptura e a queda nos rompeu
numa relação perfeita com Deus, a relação que nós temos perfeita com Deus, a relação que nós temos com o próximo e a relação que nós temos com o ecossistema. Quem mais tinha que estar falando de ecologia, de sustentabilidade, era o cristão hoje em dia. Uhum. Exatamente. Só que existe uma dicotomização vinda da Idade Média, sem querer, que fala assim, não, isso aliás, não é nem da Idade Média, isso é grego, né? Uhum. O puro é divino e o impuro é carne. O grego ele não conseguia conceber. Por isso que Jesus Cristo se tornou um mistério para os gregos, como dizia o apóstolo Paulo. Eles não conseguiam conceber um Deus encarnado na história. Como isso se a carne é impura? Né? Não faz sentido, né? Se Deus é amor puro. Aí como o ser humano se provou incapaz de restaurar a sua dignidade como humano, a sua dignidade primordial, como ele se tornou incapaz e é incapaz mesmo, eu creio nisso fielmente, por mais que a gente crie coisas, de restaurar essa integridade, Jesus Cristo, ele torna-se Deus. Tem um poema lindo do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 2, dos versículos 2 a 8, que ele fala que sendo igual a Deus, ele não se julgou igual a Deus, mas humilhou-se tornando-se em forma humana, para falar assim, o ser humano é isso. E se vocês quiserem voltar a serem seres humanos originais, eu sou o caminho, a verdade e a vida para isso. Uau. Se conectem comigo. E eu vou levar vocês para mais um uau para você. Como que você lembra de todas as palavras assim? Caramba, acho que você deve ter um manual aí na sua mente. Não é possível, né? Peraí, deixa eu ver, acessar aqui. Não, acho que é o tempo mesmo e o esforço. O TDAH tem que estar sempre estudando, senão ele sempre acha que está esquecendo algo, né? E Jesus Cristo fala, eu vou levar vocês para a nova criação, para o novo reino, para o novo céu, as novas terras de Apocalipse 21. Ah, e quem não está com Deus? Não, tudo bem. O Deus bíblico ele vai falar assim, vocês vão continuar aí no seu ambiente, só que eu não tenho mais nada com vocês. Por isso que é a hora de escolher agora. Existe o livre-arbítrio, né? Vocês podem até não querer, mas vocês vão... E até Apocalipse fala, essas pessoas vão viver num ambiente tão caótico por causa dessa individualização, tudo, que eles vão querer morrer e não vão conseguir. Agora, quem vai para esse reino que Jesus restaura, e a restauração é aqui da criação, vai viver de novo nas condições de Gênesis 1 e 2, criando, fazendo sociedade, música. Aí as músicas vão ser sempre boas, né? Mas eu volto para um ambiente teocentrado. Deus está no centro, não antropocentrado. Eu sou a pessoa do centro. Uau, que incrível. Acabou meus uau aqui. Sinto muito. Nem sabia Cláudio, que tinha uau. Mas olha, primeiro assim, eu estava pensando aqui, né? Me sinto privilegiada de estar tendo essa conversa com você e de ter a oportunidade de estar sempre com você na sua casa, a gente aprendendo cada vez mais. E quando você falou que você sentiu chamado, né? Eu tenho certeza que não é só o chamado de estudar. Não. Né? O chamado é maior. E aí, em algum momento, você já deve estar transbordando. Eu sei disso porque eu já estou recebendo esse transbordo. Mas o que eu queria saber? Você acabou, assim que você começou a estudar, você já começou a pastorar? Você começou já a expandir esse seu conhecimento? E uma outra pergunta já para você responder junto. Quando as pessoas fazem o curso de teologia lá dentro, já é direcionado se tem alguma religião que você deva seguir ou isso vai de cada um? Como que é isso? Então tá bom, vamos lá. Na instituição que eu faço parte, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, você tem a formação pastoral própria dela. Então ela tem seminários em vários lugares do Brasil. Eu fiz em Campinas, inclusive o Mackenzie é uma instituição da Igreja Presbiteriana, ela foi criada. Então eu fiz teologia lá. No meu caso em especial, às vezes a maioria das pessoas que são enviadas para lá, elas já são enviadas sendo direcionadas por uma igreja que passa por um concílio, havendo aprovação, elas vão para esse seminário, a gente chama de seminário, que é a palavra romantizada, mas é uma faculdade de teologia mesmo, você tem que fazer vestibular para entrar, você precisa tirar nota, apresentar TCC, tudo normal, né? A Igreja Presbiteriana é uma das igrejas que ela pela sua formação, ela é muito acadêmica. Então, a nossa consciência de Bíblia é muito acadêmica. Eu, Cláudio, já fui enviado por uma igreja e voltei para outra igreja. Há 15 anos atrás, eu iniciei uma igreja na minha casa.
E eu fiquei com ela até agora, o final do ano passado. Falei para minha esposa, por questões familiares, você sabe, né? Minha sogra com Alzheimer e tudo mais. Mas eu sou ainda, e tenho muito amor pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu hoje só não estou numa igreja local. Eu frequento uma. E eu, como acho que é coisa do TDAH mesmo, eu fui avançando dentro da Bíblia como estudo, não só como disciplina espiritual, são coisas distintas. Você estudar a Bíblia e você ter uma vida devocional com a Bíblia. Sim. No ambiente do estudo. Aí eu fiz pós-graduação dentro do processo. E minha última formação, para ser mais rápido, eu fiz um doutorado em Phoenix, no Arizona, de 5 anos. Então eu tenho essa paixão por aprender a Bíblia de forma acadêmica, como eu tenho paixão também pela minha caminhada devocional, né? Só que a caminhada devocional, eu fui também nos pais da igreja. Você falou assim, diferença entre orar e meditar e tudo junto? Eu queria entender melhor isso, porque Tá. primeiro que assim, já tenho algumas inconsistências desde que eu era criança, porque a família do meu pai é de uma religião, da minha mãe é outra. Tá. Aí eu falava, vou orar. Não, é rezar. Não, vou rezar. Não, é orar. Aí tá bom. Aí agora eu falo, vou meditar. Quero ver quem vai falar o quê agora. Que vai reclamar. Que também mais ou outra menos linha. assim. Dependendo do que for, é outra linha. É outra linha, exatamente. Espiritual, Mas né? como não tem nem outro que medita, Fica eles assim, não questionam. Eu faço mindfulness agora. Então ninguém pode reclamar que mindfulness é uma meditação científica. Vamos lá. É assim, eu vou ensinar uma formulinha que eu aprendi, eu acho que eu tinha há 20 anos atrás. Foi uma senhora falar comigo, com muita sabedoria, trabalha nas favelas do Rio de Janeiro. Ela é fantástica, de uma outra denominação que não é a minha. O chamado dela é para trabalhar em favela. Ela falou assim, eu vou ensinar a fórmula de ter contato com a Bíblia. Primeiro você lê. Pega qualquer coisa. Salmo 23, todo mundo conhece. Lê, marca 3 minutos no seu relógio. Aí vai lendo. Acabou os 3 minutos, para. Agora você vai meditar. O que é meditar? Você vai pensar no que você leu. Meditar é refletir no que você leu. O que é o Senhor? Tá? Como que é um pastor para chamar ele de pastor? Pois se nada me falta é tudo, você começa, e eu creio fielmente que a presença constante do Espírito Santo perene está em todos esses processos, na leitura, na produção. Ele não está em momentos especiais, em lugares especiais. Isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento ele está presente. Ela marca mais 3 minutos aí meditando. Ela falou assim, depois você vai orar. Aquelas intuições, aqueles insights no seu coração, na palavra, pela meditação da palavra. Então ela nos ensinou a orar a palavra. Entendeu? De outro modo, e esse ano a gente vai ter essa experiência, se Deus permitir, eu fui num mosteiro beneditino de uma cidade aqui próxima. Lá é maravilhoso, fantástico. E os monges, muito simpáticos, né? Eles têm um ofício das vésperas, que é ao sábado. E eles saem da clausura e eles cantam em forma gregoriana os salmos. E eu já fiquei lá sentado e me conectei com Deus ali também. Me internalizou, entendeu? Às vezes hoje eu não faço mais, porque a Cláudia não é muito dessa vibe. Às vezes eu gosto de caminhar. Quando eu vou para a academia caminhando, eu oro. São as minhas orações. Quando eu estou no chuveiro, eu faço orações maravilhosas com Deus. Entendeu? Que legal. Então, meditar isso, é pensar naquilo que você está falando. Eu penso, eu reflito. Não é mantra. Tá. Algumas linhas se tratam como mantra. Não, é que eu acho que eu realmente tinha uma visão diferente. Porque, assim, para mim, o orar, o que eu faço, tá? Tá. Eu não sempre... tá errado. Eu só tô falando porque, já que eu tô com o expert aqui, gente, vamos aproveitar, né? Então, dica de livro. Um livro de Osmar Ludovico chamado Meditatio. Olha, Esse excelentes livro, indicações ele fala aqui sobre hoje. Lectio Divina, que era praticada pelos pais do deserto, para os monges, que são 5 etapas de oração fantásticas, altamente útil para os jejuns e desafiador para uma mente acelerada. Exatamente. Então, assim, primeiro, por muito tempo, o orar para mim era só quando eu precisava de alguma coisa. E eu não tenho problema nenhum em falar isso aqui, porque eu vivi um processo. Eu conheci Jesus mesmo na dor. É só na dor que você conhece, que você entende que você precisa, né, se relacionar de forma íntima com Deus. E aí, quando eu comecei a fazer minhas orações, o que era? Uma conversa. Para mim, a oração, para mim, é uma conversa com Deus. Então, eu realmente estou nesse momento conversando. Perfeito. Né? E eu falo,
né? O que eu posso fazer agora? Uai, obrigada por isso. Nossa, que legal. Aconteceu isso hoje, né? É isso mesmo. Então, é como se fosse uma conversa, né? Bem íntima ali. E a meditação, quando eu comecei a estudar, e eu fiz o curso de Theta Healing, eu realmente preciso silenciar totalmente minha mente. Então, é como se a oração, para mim, fosse mais racional. E a meditação, para mim, ela fosse um pouco mais irracional. Por quê? Inconsciente. Porque eu silencio minha mente, eu fico num nível de estado mental tão calmo e tão leve que às vezes eu nem sei se eu tô acordada ou se eu tô dormindo. E aí, que é quando a gente entra na onda teta, né? Na frequência teta. E aí, quando eu tô nesse momento, eu faço a mesma coisa que quando eu estou orando, só que ali eu sinto que não é uma conversa, é só um entendimento. Então, a prerrogativa básica, aliás, meu amigo e meu pastor, Renato Camargo, ele, numa das mensagens dele, falou assim: a oração é o lugar onde você habita. Então, existe essa questão racional e também existe a presença soberana do Espírito Santo que nos impacta, mexe com as nossas emoções e nos coloca em silêncio. Aqui é Salmo 46, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Só que tem um detalhe, a oração, ela não é intuitiva, ela é um diálogo com o Criador. Sim. Quando Jesus ele só ensinou a orar quando alguém perguntou para ele, lá em Mateus capítulo 6. Se você acompanhar a oração de Jesus, não tem misticismo nas palavras. Ele começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele está ensinando para a gente assim: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que ele está dizendo nesse trecho? Comece a sua oração na agenda de Deus. Estou conversando com o Pai, que está num ambiente mais elevado que o meu, que é representado pelos céus, e eu estou sujeito ao que o Senhor me disser. Que aconteça aqui comigo, como o Senhor quiser na terra. Aí ele começa as petições. Só passe para a sua agenda depois que você entrar na agenda de Deus. Quando Jesus termina a oração, aí vem as petições o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, essas são as petições. Quando ele termina a oração, a Bíblia fala assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe o que ele está fazendo? Termine as suas orações na agenda de Deus de novo. Começa na agenda de Deus. Passe pela sua agenda. E quando eu digo que o teu é o poder, o reino e a glória para sempre, eu falo assim: independente dos resultados, a agenda é tua, não é minha mais. Eu te entreguei tudo que eu precisava. E esses momentos é onde realmente você vive na presença, né? Eu falo porque, assim, orar, rezar, enfim, eu faço isso a vida inteira porque eu aprendi isso, né? Com o meu pai. E aí, desde pequenininha, a gente sentava à noite antes de dormir, antes de comer, a gente sempre agradecia, a gente sempre fazia as orações, né? Só que quando a gente tá falando, que nem essa explicação simples que você acabou de trazer aqui, nunca ninguém trouxe pra mim. E aí, às vezes a gente fala, né? Seja feita a tua vontade. Mas da boca pra fora, sem nem entender o que eu tô falando ali, entendeu? Então, por isso que é importante a gente falar disso aqui, porque eu só fui entender essa parte do Pai Nosso quando eu estava numa situação extremamente machucada e eu decidi entregar pra Deus, na mão dele, o que fosse melhor, né? Quando a minha irmã estava internada. Ela estava na UTI, eu já sabia que a situação dela é extremamente grave, mas as orações é sempre que eu quero. E não seja feita a tua vontade. E aí, naquele dia, quando eu falei, seja feita a tua vontade, eu já comecei a chorar. Porque eu falei, cara, como é difícil entregar na mão dele uma decisão que eu queria que tivesse na minha mão, né? Exatamente. Mas nesse dia eu entendi o que eu estava dizendo ali naquela oração. E aí, eu falo que a minha irmã, ela transformou minha vida, né? Porque dali eu entendi o que é essa conexão, o que é confiar, o que é entregar, o que é aceitar, né? E aí, quando eu falo isso, eu abro mão. Sim. Eu abro mão disso, né? Não sou eu que decido nada aqui. Você lembra que eu falei que em Gênesis 3 a humanidade resolveu viver de forma autônoma, né? O que Jesus vem nos ensinar é submissão total. Tu és o Senhor. E você percebe que as pessoas não estão submissas quando o que acontece não é da vontade delas,
elas se viram contra Deus. Sim. Que é o que eu vejo muita gente acontecendo. E tem um monte de exemplos, se vira contra Deus, muda É. de igreja, faz um monte de coisa. Então, eu acho que independentemente de religião, para que religião cristã, eu estou dentro da matriz espiritual cristã, o grande ensinamento de Jesus Cristo, quando ele nos chama para caminhar com ele, para sermos seus discípulos, né? Tem uma palavra em hebraico chamada talmidim, que ela tem uma representação na cultura judaica bem interessante. Você andar tão perto da roupa do seu mestre a ponto da poeira da sandália dele sujar a sua roupa. Nós temos que andar perto de Jesus dessa forma. Quando a gente se torna discípulo de Cristo, é para aprender a ser submisso a Deus. É abrir mão da autonomia da queda. É abrir mão daquilo que a cultura comum, que não é normal, nem sempre o comum é o normal, tem dito que é a vida para viver os valores do reino. É criar um viés cognitivo, voltando lá no começo, onde eu enviese a realidade pela cultura do reino. Que legal. É Uau, bem isso. incrível. Gente, o papo tá intenso aqui. Tá fundo. A gente vai encerrar daqui a pouco, mas tem tantas coisas que eu queria falar aqui. Tem alguns bate-papos que, né, vai passando a hora e a gente vai ficando cansado. Mas eu passaria umas 10 horas aqui fácil falando com você. Imagina. Sinceramente. Porque eu adoro falar sobre isso e quando a gente tá com pessoas que realmente têm bagagem para poder falar, é outra conversa, né? E uma das coisas... inspiração, viu? E uma das coisas que eu acho importante, né, falar aqui é que, assim como eu, pode ser que outras pessoas que estejam assistindo também tenham essa dificuldade. Antes, né, quando eu pegava uma Bíblia e tentava entender o que estava falando ali, eu não entendia nada. E aí, por não entender nada, eu ficava frustrada e eu desistia. Eu falava, gente, mas palavras difíceis aqui, eu não tô entendendo nada que tá dizendo aqui. Tá bom, é uma história, mas o que quer dizer essa história? E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a participar de estudos bíblicos, né? Hoje eu tô com você, mas já participei de outros grupos. E nesses grupos, ali a gente medita sobre... Agora aprendi a palavra. A gente Sobre a medita palavra. sobre a palavra, né? E eu cheguei a comprar uma Bíblia da Joyce Meyer, que ela traz a Bíblia, né? Ali original, mas ela também traz os comentários em cima dela. Então, assim, para quem tem dificuldade de entender e quer buscar esse conhecimento... Comece a buscar ajuda, né? Seja entrar num grupo para você realmente meditar sobre a Bíblia, seja comprar uma Bíblia que já venha mais ali apresentada de uma forma simples para você entender, porque realmente a Bíblia original, que eu cheguei a ver na sua casa até a original da original mesmo, né? A hebraica ali. É muito complexo de entender. Então, porque ela é uma narrativa escrita dentro de um contexto. Então, assim, para eu entender Jesus, eu preciso entender a história dos hebreus, a formação do povo judaico, e isso acaba confundindo, tá? Ela é um documento histórico também, ela não é só um meio de comunicação espiritual. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo desceu, depois subiu aos céus e deu presentes aos homens. Ele vai classificando presentes e um desses presentes é pastores e mestres. A palavra presente ali, ela não vem dons aos homens, dons, algumas versões chamam de dons, ali não é a mesma palavra usada em Coríntios, que lá a palavra por trás é carisma, ou seja, é algo que emana de você, o Espírito Santo passa através de você e emana. Ali em Efésios é doreia, e ele fala de presente, e quem são os presentes? Dentro das classificações lá tem pastores e mestres. Então, e eles existem, os mestres da Bíblia, os pastores e mestres, ele é um kai conectivo. Eu conecto pastores com mestres, o pastor é um ensinador antes de mais nada. Ele diz assim que eles existem justamente como juntas que juntam as partes da igreja. De igreja eu não estou falando no sentido institucional, mas como discípulos de Cristo, onde quer que esteja, para que ela se mova à estatura de Jesus. Então, nós somos educadores cristãos para que as pessoas aprendam a viver como Jesus. Não como a gente, porque a gente só erra também, só faz besteira. Entendeu? Mas como Jesus. Entendi. Então, essa é a minha convicção de chamado. Que legal. Na ordem assim de escala, ensinar a Bíblia em primeiro lugar e hipnose em segundo.
Que bacana, Cláudio. E assim, parabéns, né, pelo seu trabalho, por você se dedicar a isso. Você realmente ouviu o seu chamado e está fazendo isso muito bem feito, tenho certeza disso. E eu vou te contar uma coisa para a gente encerrar aqui, Claro. porque eu quero que encerrar da melhor maneira possível, né? Porque eu acredito que não é à toa que a gente encerrou aqui falando sobre esse assunto, tá? Aconteceu uma vez comigo de eu ter um pesadelo. E eu estava no meio de um vulcão em erupção. E aí as lavras estavam chegando perto de mim, assim, e eu sabia que ali estava acabando meu tempo, né, aqui na Terra. E aí eu fiquei, assim, em choque com a minha reação no meu sonho. Por quê? Na hora você pensa, bom, seus últimos minutos de vida, o que viria na sua mente? Né, sei lá, esqueci de falar pro fulano que eu amo ele, esqueci de não sei o quê, queria poder ter... Sabe o que veio na minha mente? Que legado eu estou deixando aqui? Isso aí. E aí eu fiquei apavorada, porque eu falei, caramba, eu tenho um intelectual muito forte, né? Porque eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, eu sempre, desde pequena, eu leio Augusto Cury, então assim, eu falo, caramba, e eu não deixei nenhum legado. E eu fiquei indignada comigo mesma. Tanto é que depois desse pesadelo, veio o podcast, veio o meu livro, veio 1000 coisas, Que porque legal. eu falei, cara, eu preciso deixar um legado. E eu tive esse chamado no meu coração com esse pesadelo. E aí, agora eu te trago um desafio muito grande aqui pra gente encerrar esse podcast. Eu sei que seu legado já é grande, você já tem também os seus livros, você tem muitas coisas aí que você já deixou. Mas se você tivesse hoje lá no meio desse vulcão, em erupção, sentindo que você tem os últimos minutos, e você, de repente, tem a oportunidade de falar com as pessoas que estão te ouvindo. Tá chegando a palavra ali, vai. Você tem pouco tempo. O que você falaria? Gente, eu fico imaginando, ó. Se eu acho que eu tenho intelecto, imagina você. Já veio um texto na minha cabeça. Então vai, segue sua intuição aí. Até arrepia falar desse texto. Certa vez, os discípulos de João Batista vieram diante de Jesus e falaram assim, viu? Os discípulos de Jesus estão batizando. De Jesus estão batizando, né? Chegaram diante de João Batista, perdão, e falaram assim, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que a gente. E João Batista era conhecido por batizar, né? E no meio dessa conversa, João Batista falou assim, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Esse tem que ser o meu legado. Uau, que incrível. E espero que as pessoas tenham captado a mensagem, porque é muito forte. Cláudio, quero deixar aqui minha eterna gratidão pela entrega, por você ter vindo aqui, dispor do seu tempo, não só pelo podcast, mas dispor do seu tempo para fazer tudo que você faz, né? Pela humanidade, pelas pessoas. E, gente, de verdade, se vocês acharem que faz sentido aí também, né, viver essas experiências que eu tô vivendo com o Cláudio, entre em contato com ele, chama ele, né, marca um bate-papo aí, porque seu legado é muito grande, então você tem que expandir mais isso aí. Eu quero, tô aberto para isso. Assim, eu só tenho 2 meios de comunicação que são mais usados, né? O meu Instagram, que é de hipnose, que é o @claudio.hipnose e clínica. E o meu WhatsApp também está aberto para receber pessoas para um bom café, né? 15 99153 3732. Isso aí. Eu vou colocar depois aqui também na descrição do vídeo. Então, mais uma vez, obrigada, Cláudio. Aí, participem do nosso encontro dia 26 de abril, né? Já tem data já, gente. Olha, depois eu mando tudo pra vocês, porque é muita informação. É que a Camila não sabe a furada que eu vou colocar ela, pra ela planejar todo o encontro. Tá vendo que é tudo surpresa aqui, gente. Aqui é tudo na hora. Já deixei público pra não ter como fugir. Então pode ficar tranquilo, tá na agenda já. Obrigada, Cláudio. E tomara que você tenha aí uma vida incrível ainda pela frente, Amém. Porque eu falo, quem honra a Deus, né, e tá aqui cumprindo sua missão, merece viver a eternidade ali. E isso tá na Bíblia também. Vamos ver o que tá... Gente, ó, a carinha dele de jovem ali. Não é tão jovem assim, não, hein? Mas vamos... 2 dedos de formal no whey protein todo dia faz uma coisa que é maravilhosa. Pessoa educadora física, hipnólogo, né? Já pôs a bariátrica dele ali, já. Eu sou chato com essas coisas. Brincadeira. Minha esposa fala assim, pergunta pra ela, você foge da dieta? Eu falei, eu não fujo da dieta. Pode botar o que quiser na minha frente. Ela foge de mim, né?
mais ou menos assim. Ai, mas foi um prazer, Cláudia. Adorei Imagina, esse eu que bate-papo. agradeço. Vamos marcar mais vezes. Aliás, Vamos. amanhã a gente já tem um encontro. É, Gente, quando a pessoa é assim, você quer estar perto sempre, né? Então amanhã a gente já vou lá no seu espaço pra gente conversar. estarei lá. Mas obrigada e depois eu deixo os contatos, todas as informações aí pra vocês conhecerem um pouco mais aí do Cláudio, gente. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Vamos fazer uma foto antes de tirar o... Nossa, que legal, hein? Muito Valeu. bom. Foi bom, Everton? Foi, foi